Quer saber como é possível ter resultados positivos com apenas 1 minuto de treino diário? Fica comigo nesse vídeo porque eu elaborei uma estratégia que vai surpreender. Olá pessoal, eu sou o maestro professor Jonathan Santos, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal Didaticamente Musical. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês uma estratégia que eu elaborei para os meus alunos particulares e para todos os demais alunos que têm em projetos e tudo mais, chamada de o desafio do minuto. No que eu me baseei para fazer essa estratégia, né? Obviamente, né, querendo que os meus alunos pegassem um gosto maior pelo treino e tivessem uma consciência maior a respeito disso. Por quê? Você que é professor sabe, né? Sempre tem aqueles probleminhas que os alunos dão como desculpa para não ter treinado durante a semana. E aí você na aula, com todo o jeitinho, toda a didática e pedagogia que você tem, você contorna aquilo para converter aquela aula justamente num treino, como eu gosto de chamar, de um treino direcionado, né? Porque você está direcionando ali o que ele deve fazer durante a aula. Para que a gente possa motivar o aluno, primeiro a gente tem que identificar o problema. Foi aí que eu me detive primeiramente. Quais são as três máximas dos alunos? A primeira de todas, e isso se aplica a qualquer faixa etária, falta de tempo. Ah, estou numa correria, não consegui, professor, essa semana foi uma correria só, essa é a máxima, né? Vocês com certeza vão se identificar com isso. A outra e essa eu escuto bastante. Nossa, rapaz, essa semana eu esqueci de treinar. Veja, a pessoa está ali, e se tratando de alunos particulares, pagando para ter aula com você, e a pessoa esquece do que é mais importante para que chegue na aula e entregue alguma coisa para o professor, né? Que é o treino. Eu esqueci. Então, esquecimento, isso aí, principalmente com os mais jovens, é uma coisa surreal, como acontece o esquecimento. E uma outra que é um fator, principalmente para as mais jovens, é a motivação. Às vezes, eu não estava muito motivado essa semana. Eles às vezes não falam. Então, qualquer outra desculpinha fica enrolando você, mas a verdade é essa. Falta de motivação, de repente ele está enroscado num exercício específico e tal. Bom, eu estou falando tudo isso só para lembrar bem vocês que o que eu vou apresentar de estratégia serve para qualquer área. Vou falar aqui da minha experiência, fiz nas últimas 3 semanas isso antes de fazer esse vídeo para vocês, né? Eu não vou trazer aqui só uma ideia, não, eu faço, tenho uma ideia, aplico, vejo os resultados e vou trazer para vocês aqui, certo? Com isso, com esse pensamento, com todo esse aparato que eu observo em todos esses últimos anos de aula, que nesses últimos meses eu venho pensando e consegui elaborar essa estratégia, que é o desafio do minuto. E com ela, aplicando esse desafio, eu consegui ter um resultado muito bom, principalmente com aqueles alunos mais preguiçosos, tá? Que é um outro problema. Às vezes ele não fala, lógico, né? O aluno, não, professor, eu não treinei. Tem um caso de uma aluninha minha que falou na lata, professor, essa semana tá com preguiça, não treinei não. Então tem os alunos preguiçosos. Então, com esse desafio, na verdade, você vai atingir a todos. Tirando os problemas, antes de eu falar diretamente do desafio, tirando os problemas, você também tem aqueles bons alunos, certo? E aí, assim, não vamos dizer que é um problema, mas é uma questão, às vezes, que você tem que observar como professor, que o aluno treina e está enroscado em determinado exercício, em determinada fase do nosso treinamento, do nosso desenvolvimento. Por que será? Bom, de repente falta foco no treino dele, ele pode treinar de repente 1 hora todo dia, mais até, tem alunos que conseguem, né? Tem tempo para isso, não é o problema. Então aí o problema não é o tempo, não é o esquecimento e não é a falta de motivação. O aluno está motivado, o aluno tem tempo e o aluno não esquece de treinar. Aí você fala, e aí, qual que é o problema aí? Um problema
bem fácil de identificar é porque de repente ele está fazendo um treino que não está focado no que ele realmente precisa. Então, ele precisa de uma orientação melhor, sua, professor, tá? Que vai, de fato, fazendo ter um foco. Esse é um ponto. Outro ponto, será que ele está gerenciando esse tempo dele? Está distribuindo dentro do tempo dele exatamente os treinos? Eu posso dar de exemplo, que é o que eu mais vou falar aqui, explanando sobre o desafio, na parte de cordas. Na parte de cordas, todo professor de cordas que se preze sabe que a gente tem momentos de treino, né, que a gente trabalha aspectos diferentes da técnica. Então temos a técnica do braço, da mão direita, né, e temos técnica da mão esquerda, temos uma técnica para afinação, temos uma técnica para sonoridade, para variações rítmicas, temos a técnica de expressividade, tem vários momentinhos que a gente trabalha, dependendo do nível do aluno. Os alunos que treinam, e aí, como é que faz se não está tendo um bom resultado, treinando todo dia, 1 hora, meia hora e tal? Bom, tem que ser analisado isso. Tá? E nesse desafio serve para eles também. Mas como assim? Vocês vão saber já já. Levantado os problemas, levantado algumas consequências que me levaram a desenvolver essa estratégia, então vamos falar dela propriamente dita. Então vamos lá. O desafio do minuto no que consiste? Eu criei 3 modalidades. Como eu disse, tem vários nichos, vamos pôr assim, de alunos, né? Então eu criei 3 modalidades que vão atender a qualquer tipo de aluno que a gente tenha. Tanto daquele mais preguiçoso, quanto aquele, como eu falei agora há pouco, que treina mais. Como que funciona? O desafio é, primeiro módulo, o aluno, principalmente você identifica o tipo de aluno, aquele mais preguiçosinho, aquele que não treina por nada, a mãe reclama, fala, professor, eu até peço, mas ele não tem jeito, ele não gosta de treinar. Né? O lance de não gostar é porque ele não pega para treinar mesmo, é preguiçoso e ponto. Então, você aplica esse primeiro módulo, que é como? É 1 minuto por dia, durante a primeira semana. Então, você desafia o aluno. Quando você desafia o aluno, gente, é outra história. Você não está pedindo para ele treinar, você não está obrigando ele a treinar, não diretamente, indiretamente, né? Essa obrigação indireta, ela é legal. E assim, é uma coisa do ser humano. Eu falo porque eu tive os resultados com os meus alunos, tá? Bom, 1 minuto por dia. Mas 1 minuto por dia, Jonathan, será que dá resultado? Gente, dá resultado. Tá? Por quê? Porque o aluno, ele vai se desafiado, fala, não, pera lá, agora ele desafiou, então vamos lá. Então você estipula que a cada dia, e você põe assim, ó, no dia da aula não precisa, mas se ele treinar, gente, não vamos criar caso por isso. Então ele treina, teve aula hoje, amanhã então 1 minuto, depois 1 minuto todos os dias. Se ele cumprir, o que você vai ouvir dele na aula, fala, professor, olha, achei legal, 1 minutinho só é fácil de cumprir, né? Vocês vão ver. Aí você fala, mas o que dá para fazer 1 minuto? Oxe, para alunos iniciantes, um exercício de corda solta e um exercício de dedilhado. Pronto, alunos iniciantes. Alunos mais avançados. Para alunos mais avançados, ele não vai acabar caindo nesse primeiro módulo, tá, gente? Para começar. Então, esse primeiro módulo é para alunos mais preguiçosos e iniciante, tá bom? Para começar a estimular ele a treinar. Então, você passa 2 exercícios. Só que o que você faz? E é bem importante fazer. Você elenca para ele, né? Você deixa estipulado um exercício de foco. Fala, esse exercício eu quero ver ele zerado na próxima aula. E aí, ele tem que começar sempre o treino. Você que está vendo, orienta ele a saber administrar o tempo que ele vai ter. Então, você fala, ó, faz esse exercício de foco 2, 3 vezes. Se sobrar tempo, faz o segundo exercício que a gente passou, beleza? Ótimo, fechou. Chegou na próxima aula, ele fez, cumpriu todos os dias. Aí você fala, então, ó, vamos melhorar o desafio? Acrescenta 1 minuto. Então, aí naquela semana ele vai treinar 2 minutos. E aí você vai aumentando gradativamente até que chegue aí num tempo razoável.
tudo depende do foco que o aluno vai querer ter, se ele quer tocar num grupo, se ele já tem onde ele quer ir, se de repente quer visar ser um profissional, enfim, você determina isso junto com ele, com os pais, enfim, tá? Depende da faixa etária do aluno. E de acordo com isso, você vai até atingir um tempo que, para que ele alcance o objetivo dele no instrumento ou na matéria que ele estiver estudando, seja necessário para ele de fato ter um bom resultado, um resultado melhor ainda. Certo? Essa é a primeira modalidade. Então você vai direcionando. E quanto mais vai tendo tempo, você vai inserindo mais exercícios, tá? Mas sempre mantendo, o principal desse desafio é você ter pelo menos um exercício de foco, de 1 a 2 exercícios de foco mesmo. Para quê? Ele tem que começar por aquele exercício todos os dias do treino, em seguida, se for 2, o próximo exercício de foco, e aí depois ele mesmo fala, ó, aí você escolhe, se você passou 5 exercícios diferentes, melodias, etc., o restante você decide o que você faz naquele dia, conforme o tempo for aumentando. Certo? Segunda modalidade. Você vai começar... Esse aí serve para alunos que reclamam da falta de tempo, porque você vai mostrar que se ele tiver um planejamento, ele vai conseguir ter mais tempo todos os dias para treinar. Nessa segunda modalidade, o aluno teve aula hoje, amanhã ele começa a treinar com 1 minuto. No outro dia, ele acrescenta mais um e assim por diante, até o dia antes da próxima aula, que vai dar 6 minutos nessa primeira semana, tá? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos durante a semana. São 6 dias, no 7º é a aula. 7º dia a aula não precisa treinar, mas se o aluno treinar, gente, não tem mal nenhum nisso, tá? Quanto mais, melhor. Mas eu oriento os meus para ele não ficar... Até para ele falar que assim, poxa, teve um dia de descanso, eu vou ter a aula só agora. Mas na aula é 1 hora obrigatória, pelo menos comigo, né? Salvo alguns alunos que preferem ter uma aulinha de meia hora, por não ter tanto tempo assim também, eu tenho essa modalidade de aula. Ele cumpriu aquela semana, foi bonitinho, tranquilo? Da mesma forma que você fez com o outro, só dando uma observação aqui, você elege junto com ele um foco. O foco normalmente você vai pôr aquele exercício que ele está com mais dificuldade, tá? Eleger o foco, todos os dias ele deve começar por aquele exercício e depois, sobrando tempo cada dia, ele vai acrescentando os demais, tá? Essa faixa aqui seria para os alunos mais preguiçosos, mas que estão num nível um pouquinho a mais do que só iniciante, tá? Então aí você elege um foco ou 2 focos também, mesmo esquema. E nos demais dias que tem mais tempo, ele vai inserindo outros exercícios e praticando, tá? Beleza? Quando eu falo exercício, gente, é porque eu estou dando um exemplo meu de cordas aqui, tá? Que eu dou aula de violino, violoncelo e tal. Você aplique para instrumentos de sopro, para canto coral, até para estudos de disciplinas escolares. Os pais aí que estiver assistindo podem aplicar para o aluno, ó, hoje você vai só dar uma lidinha só por 1 minuto, né? Se tiver com problema de leitura, ó, escreve um textinho hoje, ó, em 1 minuto, ó, o que der para você escrever, você escreve. Enfim, a aplicação desse desafio serve para todas as áreas do ensino, tá? Beleza, então a segunda modalidade você estipula para o aluno começar com 1 minuto e a cada dia acrescentando mais um, certo? Na segunda semana, você vai aumentar 1 minuto. Presta bem atenção nessa etapa agora, essa segunda modalidade, tá? Na segunda semana, se ele cumpriu a primeira, e lembre, gente, o mais importante de tudo, e o que vai ajudar mais ainda, é o aluno ter essa consciência de que ele tem que ter essa prática diária. Que o lance dos instrumentos musicais, principalmente agora jogando mais para o lado dos instrumentos, e todos os bons professores vão saber disso, é que o aluno diariamente treina. Tanto que a gente que é mais antigo aí na música, sabe que nos métodos mais antigos está escrito lá, treino diário. Pô, se é treino diário, por que eu vou fazer dia sim, dia não, ou um dia na semana? Tá? Porque os nossos instrumentos dependem da repetição para ter um melhor desenvolvimento. Lembrem disso, tá? Então a ideia do desafio é embasada nisso, tá bom? Dito isso, na segunda semana você
estipula que ele começa, em vez de 1 minuto, começa com 2 e acrescenta 1 a cada dia. Na terceira, você já acrescenta mais 2, porque ele já está pegando mais gosto. E você vai ouvir muito disso entre a primeira e a segunda semana. Poxa, professor, essa semana eu queria até ter treinado mais, mas o tempo acabava. Essa vai ser uma das maiores dificuldades dos alunos. Dificuldade entre aspas. E é uma dificuldade boa, porque o aluno vai perceber que, nossa, é legal treinar e eu queria mais tempo, e não tem. Aí, quando a gente chegar num patamar que ele vai ter mais tempo, ele já vai estar confortável, vai estar conscientizado de que ele praticando todos os dias, nem que seja 1 minuto, ele vai ter resultados. E é aí que está a beleza desse desafio. É aí que está um grande benefício desse desafio, tá? Bom, e aí você vai acrescentar, aí você, depois da terceira semana, fica a critério seu como você acrescenta tempo no primeiro dia. Porque a ideia é que acrescente só no primeiro dia e nos outros é sempre 1 minuto, tá? Eu coloquei uma meta com os meus alunos, depois da terceira semana, que a gente vai chegar no último dia, vamos fazer um acréscimo para que no último dia tenha 30 minutos. É o máximo que eu vou chegar com eles, tá? Aí eu falei, se caso você achar que tem tempo, né, alunos que têm um tempo, alunos mais jovens, né, que só estuda na escola e tal, não estou desmerecendo que só estuda, tá, gente? Só questão de tempo. Que quem estuda e trabalha, obviamente, tem bem menos tempo, tá, gente? Então, esses alunos que de repente têm um pouquinho mais de tempo ocioso, eles podem fazer mais de meia hora por dia. E aquela coisa, quanto mais praticar, melhor vai ficar. Mas lembrando, foco, tá? Então o objetivo é que chegue nesses 30 minutos diários, nessa segunda modalidade, tá? Beleza? Se ficar dúvida, gente, entre em contato aqui na descrição do vídeo, vai ter o meu contato do WhatsApp, pode entrar em contato, não tem problema não, tá bom? E pode fazer perguntas. Essa segunda modalidade, o objetivo dela, tanto dela quanto a da primeira nem tanto, da primeira eu estipularia aí até 15 minutos o máximo chegar, porque vai aumentar todos os dias igual, né? Então, chegar a 15 minutos, você vai ter aí pelo menos umas 14, 15 semanas aplicando, né? Enfim, vai ser muito bacana isso. E a terceira modalidade? Terceira modalidade, essa eu aplico para alunos que são já praticantes, né? Gostam de ficar fazendo a sua prática diária já, mas eles caem naquilo que eu falei, às vezes não está focado. E foi essa um argumento, né? Que os alunos dizem, professor, mas eu já treino 1 hora todo dia, por que eu vou entrar nesse desafio? Por que eu entraria? Eu falei, vamos fazer um teste, é um desafio, né? Então o que acontece? Com esses alunos que já praticam, muitas das vezes, e o argumento que eu usei com eles foi assim, você tem 1 hora, mas aí foi onde eu peguei todos eles, sem exceção, peguei todos eles. Tá, você está treinando lá, se toca o telefone, o celular, você para e vai ver lá, se tem mensagem, tudo, né? Eu paro. Então, tá aí já o problema, você não está focado em treinar. Porque quando você está treinando, você não pode desviar sua atenção para lado nenhum, porque se você desviou, acabou, na hora que você voltar a treinar, acabou o foco. Então, aí é onde eu peguei muitos desses alunos, tá? Então, o primeiro ponto foi foco. Aí eu falei, tá, como que você pratica cada exercício? Esse exercício eu faço ele aí, mas até sair bom. Esse é um outro problema que os nossos alunos têm, que é o tal do perfeccionismo. É ruim, por um lado, por esse lado que eu vou falar, sim. Por um outro lado é bom, porque o aluno se cobra. Isso é legal, o aluno se cobrar, mas não só se cobrar pela cobrança. Ele tem que se cobrar sabendo o que ele precisa melhorar. Isso é importante, tá? Então aí eu falei, tá, então aí já tá errado também. Você não tem que ficar tocando até ficar bom no mesmo dia. Porque às vezes cria até um certo, não seria bloqueio a palavra, mas vamos por essa, né? Como se fosse um bloqueio na mente, fala, nossa, eu não consigo, e fica nisso. Então, dentro do desafio, eu ajudo o aluno a focar no problema para tentar resolvê-lo. E não intensificar ele com repetições sem nenhum propósito, tá? Então aí como que funciona então essa terceira modalidade do desafio? O aluno começa, ele vai ter que ter metas. Ele mesmo estipula uma meta para ele. E aí eu coloquei
como padrão, vamos dizer assim, 3 tipos de meta que ele pode escolher. Ou, entre essas metas, ele pode escolher também os minutos. Então, 3 minutos, 5 minutos e 10 minutos. 3, 5, 10. Como que funciona? Então, se o aluno estipulou 3 minutos de meta dele no dia, ele tem que treinar 3 minutos. Mas não é só 3 minutos. Veja, olha como que acontece. Ele vai começar hoje o treino. Ele vai lá, faz um treininho de 1 minuto. Faz qualquer outra coisa. Pode ser, não precisa ser seguido. Pode ser tipo de manhã, tarde e noite. Tá? A forma conforme que ele vai treinar e atingir a sua meta diária de treino, ele estipula, tá? Eu sei que em algum momento alguém vai falar, mas isso aí tá parecendo com a técnica de fulano de tal de treino, tá? Não, veja que é bem diferente porque tem técnicas aí que eu soube que faz o seguinte, o aluno treina um tempo, descansa metade desse tempo, treina um tempo, descansa metade desse tempo. Não é isso, tá? Justamente é para tornar o treino um negócio bacana, legal, que ele queira fazer, tá? Então ele vai treinar 1 minuto, vai lá, bebe uma água, tal, volta, treina 2, volta, vai fazer qualquer outra coisa, tira uma soneca, volta, 3, cumpriu a meta. Então, nessa ocasião ele vai, o tanto de minutos é o tanto de vezes que ele vai praticar no dia. Então, para esses alunos que já são disciplinados, que gostam de treinar todos os dias e tem normalmente o seu treino, dentro daquela 1 hora, ele estipula o tanto de tempo final. E aí ele faz a quantidade de vezes, tá? Então, com 3 minutos, veja, ele não vai ter treinado só 3 minutos. Ele vai ter treinado 6 minutos no dia. Porque ele treinou 1, depois 2, depois 3. Da mesma forma, elenque, né, com ele, né, eleja, né, o foco de treino, qual exercício vai ser o foco. E ele, toda vez que começar o treino, ele tem que começar por aquele exercício. Então, veja, no mesmo dia, o mesmo exercício de foco ele faz 3 vezes. Só que aí, como que você entra? Ó, presta atenção se você estiver errando, presta atenção se tiver um trechinho mais complicado, foca naquele trechinho e resolva o problema. Gente, o resultado vocês não têm ideia, o resultado é muito, mas muito positivo, né? Alunos que estavam com um determinado problema numa aula antes de começar o desafio, na seguinte aula ele tinha resolvido aquele problema quase que por completo, para vocês terem uma ideia, tá? Bom, então deu para entender essa terceira modalidade. Então você deixa o aluno à vontade para que ele possa ver a meta. Só que aí é o seguinte, se ele elegeu a meta de 3 minutos, ele deve cumprir aquilo a semana toda. Aí na próxima semana fala, deu certo, você consegue fazer 5? Ah, não consigo. Beleza, mantém os 3. Para esse aluno, como ele é disciplinado, gente, com certeza ele vai querer mais. A maioria dos meus elegeu logo 10. Teve um outro que pôs 7. Então o limite é 10. Por que 10, gente? Se você fizer as contas aí, 10 minutos vai dar por dia, basicamente aí, façam as contas aí, que é 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, até chegar no 10, no dia, tá? Vai dar praticamente perto de 1 hora de treino. Então, por isso que esses 10 aí é para os alunos que já gostam mesmo de treinar. Resultado, gente. Veja, agora vamos falar de resultados. Se ficar, como eu disse, alguma dúvida do que eu expliquei aqui do desafio, vocês me chamam, eu explico tranquilamente lá no WhatsApp, tá, gente? Resultados. O foco do aluno é elevadíssimo, porque ele está preocupado em conseguir fazer o máximo possível dentro daquele pouquinho de tempo. Testem isso, vocês vão... Depois vem aqui no vídeo e comenta aqui, ó, realmente, ó, melhorou o foco. Tá? E se não melhorar também, vem aqui e fala, mas aí eu vou querer saber como que foi feito. Se foi como eu orientei ou não. Foco melhorado. Gerenciamento de tempo. Os alunos começam a se planejar antes mesmo de começar a treinar. Fala, olha, eu vou fazer isso agora porque eu vou ter só tanto tempo. Então ele começa a se gerenciar, a se planejar mais para poder aproveitar mais o tempo. Como eu disse, e vários alunos me falaram nas aulas, eles começam a ter mais motivação para treinar, cada vez mais. É o lance de vários falaram, puxa professor, eu queria ter treinado mais tempo, mas o tempo acabava.
E isso é muito bacana de acontecer. Desenvolvimento no instrumento, né? Ou em outras disciplinas, como eu disse, depende da área que você aplicar. Resolução da problemática tempo versus conteúdo, que cai no lance do gerenciamento. O aluno tem que pensar, tá, eu preciso resolver esse problema que eu estou aqui, eu não estou conseguindo fazer esse exercício, como que eu faço? Ele já vem, né, cai na parte de planejamento. Consciência de que, no mínimo, ele pode e deve treinar todos os dias. No mínimo, ele vai reconhecer que, olha, se eu praticar todos os dias, eu vou ter um bom resultado. E o que é preciso para isso, professor? Apenas 1 minuto, 1 minutinho. Aí, se você achar pouco, põe 2. Se você achar pouco ainda, põe 3. Enfim, tá? Porque assim, a gente sabe, eu conheço muitos professores que falam, não, acho que 15 minutos tá bom. Gente, eu li recentemente, para vocês terem uma ideia, um artigo falando que o nível de atenção de alunos da rede pública e tudo mais, ele está beirando a 5 minutos, se não for menos. Então, para vocês verem, se o nível de atenção dele para uma aula é isso, imagina para ele sozinho ali, sem ninguém em cima para ver como é que está indo, treinar. Então, vocês imaginam. Então, a gente tem que... Nós, professores, precisamos sempre estar nos atualizando e buscando formas. Tá? Essa é a tarefa, é a missão do professor. Se você não faz isso, cara, você vai ficar sem alunos em algum momento. Vai perder alunos por causa disso. Então, você tem que sempre estar se atualizando. Não tenha em mente só, olha, eu só ensino desse jeito, quem quiser aprenda. E, ó, obrigatório treinar 1 hora por dia comigo. Se não treinar, dispensa. Você vai ficar sem aluno. Sinto muito dizer, tá? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês apliquem. E se aplicar, entre em contato, manda um videozinho falando. E eu vou ter o prazer de demonstrar aqui no meu canal que vocês realizaram o Desafio do Minuto ou nas minhas redes sociais também, tá? Me siga eu tenho o Instagram, me siga no Instagram, lá estou como Didaticamente Musical. Tenho a página no Facebook também, tudo o mesmo nome, que é para ficar fácil de lembrar, tá? E se você gostou do meu conteúdo, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu joinha, faça um comentário perguntando ou entre em contato pelo WhatsApp aí, vou ter um enorme prazer de responder, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus e bom desafio!